Só aguardando editar. Jóia. Então, graças a paz, irmãos. Já oramos, pedindo a bênção de Deus, e agora estamos dando início à nossa segunda aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia. Na semana passada tivemos uma aula introdutória, e nessa aula nós compartilhamos sobre o programa de aula dessa matéria, que é Antropologia e Pneumatologia, e nós também tivemos a apresentação dos slides do Gruden, que ali nós passamos toda a parte 4, né, que foi apresentada. Hoje nós estaremos, eu diria, mergulhando mais no livro. Então, nós estaremos agora passando algumas partes para os irmãos. Eu quero até recapitular rapidinho aqui com todos vocês. Foi essa parte que nós passamos semana passada, né? Que é o capítulo de número, a parte 4 do livro. Nós fizemos aqui a apresentação, falando um pouco sobre essa matéria, que é a doutrina do homem. A antropologia trata sobre a doutrina do homem. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Foi falado por que Deus criou o homem, qual é o propósito da sua existência, né? Esses slides foram slides introdutórios, onde levamos o aluno a refletir um pouco sobre isso. E hoje, em especial, nós daremos continuação a esse assunto, só que nós estaremos delineando melhor o assunto. Nós estaremos entrando, eu diria, com maior detalhe nessa matéria. Então, nós queremos que cada irmão que participa aqui conosco possa estar participando, interagindo. Qualquer dúvida, eu paro a gravação, nós estaremos assim compartilhando esse momento. E, em especial, nós estaremos hoje trabalhando, né, no livro do Gruden, para que a gente possa, então, se aprofundar desses tópicos que semana passada foi uma apresentação mais introdutória. Então, alguma dúvida até aí, irmãos? Irmão? Alguma dúvida? Jonathan, eu acho que Oi! Há uma chiadeira que eu não sei se é... Deixa ele no mudo, por gentileza. Tá certo. Deixa eu só achar aqui. Ótimo, obrigado, Jonathan. Professor Fabiano, está aí conosco também, seja bem-vindo. A gente já iniciou aqui. Oi, pastor, graças a Deus. Tá bom? E então, vamos lá, irmãos. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Os irmãos sobre... aqui o irmão Jonathan, deixa eu fazer uma breve apresentação, os irmãos não conhecem ele. Ele fez o nosso curso do básico, ele é formado por nós pelo básico, ele depois foi para a Assembleia de Deus, lá ele conseguiu fazer um curso médio de teologia, e agora ele está aqui conosco, participando conosco dessa classe, e quem sabe ele até participe desse módulo conosco, participando aqui conosco. Tá joia, Jonathan? Seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Então, irmãos, voltando sobre os slides de aula da semana passada. Os irmãos ficaram com alguma dúvida do que foi falado, do que foi dito? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Hoje nós estaremos trabalhando no livro, na parte 3. Vamos então, hoje a gente vai mergulhar no livro. Na semana passada, eu tinha mencionado para vocês o seguinte, que nós iríamos gastar apenas uma aula sobre o livro. Bom, eu estive pensando melhor e notei o seguinte, irmãos, que não, nós vamos gastar 2 aulas, ou seja, semana passada, hoje e mais outra aula, ao total 3 aulas
sobre antropologia. Até mesmo porque, como os irmãos estão começando o curso agora, eu acredito que será um pouco melhor se nós diminuirmos um pouco a velocidade para que a assimilação dos irmãos seja melhor, tá bom? Então, possivelmente, nós gastaremos no mínimo 3 aulas, a da semana passada e mais 2. Tá bom? Joia? Perfeito? Então, os irmãos podem abrir o livro na página 361 do Grudem, que no caso, Ari, seria a parte 3 daquele livro que você tem, que é numa edição antiga, é a parte 3. Para facilitar aqui, irmãos, então nós estaremos, para quem ainda não tem o livro, né? O que nós estaremos fazendo? Eu vou estar passando aqui o resumo dessa aula, que está aqui nesse material que eu vou apresentar para vocês agora. Quer ver? O resumo da parte 3, aqui. Então, a gente vai estar trabalhando em cima desse resumo hoje, que na realidade é da página 361 em diante. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Deu para vocês conseguiram enxergar? Eu estou com o livro aqui, pastor, só que eu só não estou conseguindo achar vocês aqui na live. Eu estou me vendo e estou com o livro também. Ah, só não está nos vendo? Voltei o microfone. Só não estou vendo vocês. Deve estar, a sua câmera deve estar bloqueada. Aquela que tem a imagenzinha da câmera. Mas aí você, né? Eu vou escutando e vou acompanhando pelo livro, então, pastor. Até eu achar a câmera aqui. Pode dar continuidade. Ah, bom. Maravilha. Tá bom. Então, irmãos, aqui no resumo, na parte 3, a gente vai acompanhar ela aqui. Querido irmão Gil, lembra que você está fazendo já o resumo? Né? Então, o que eu quero te dizer? Faz você, lendo o livro, faz o seu resumo, porque faz parte da matéria de antropologia, certo? Depois que você concluir, você compara o seu resumo com o resumo do autor, porque aqui já é o resumo dele. Como foi feito esse resumo? O autor tirou as partes principais para facilitar a memorização. E aí vai ser uma maneira boa de você perceber se aquilo que você registrou estava de acordo. É claro, eu estarei corrigindo, mas é uma outra ferramenta de autoavaliação, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Né? Por que Deus nos criou? Como Deus nos fez semelhantes a Ele próprio? Como podemos agradá-lo pelo nosso viver? São explicações, né? E alguém consegue ler essa parte para nós? A parte A, o uso da palavra homem. Alguém consegue ler para nós? Eu posso ler, pastor, se o senhor quiser. Ótimo, então, deixa eu só ajustar. Pode ler então, meu irmão. O uso da palavra homem como referência à raça humana. Antes de discutir o assunto, mesmo deste capítulo, é preciso ponderar brevemente se é correto usar a palavra homem para referir-se a toda a raça humana, como o título desse capítulo, entre parênteses. Né? Algumas pessoas hoje contestam veementemente, o uso da palavra homem para representar a raça humana em geral, incluindo homens e mulheres, pois alegam que tal costume desrespeita as mulheres. O que fazem essa objeção preferem que, para se referir à raça humana, usemos exclusivamente termos neutros, como humanidade, seres humanos ou pessoas.
Joia, obrigado, Gil. Notem, irmãos, que o autor já começa entrando num assunto, parece simples, mas ele é delicado, porque hoje essa questão igualitária, né, ela tem atrapalhado bastante, inclusive ideias como essa que acabamos de ver. Por exemplo, quando tratamos do assunto a doutrina do homem para se referir à raça humana, esses grupos feministas e igualitários e grupos, eu diria, mais liberais, vão estar dizendo que esse termo ele é repleto de preconceitos, ou seja, quase que dizendo o seguinte: não, vocês não podem usar isso. Olha que tolice, né? É uma maneira de desfigurar os ensinos sagrados. Em outras palavras, eu não quero gastar muito tempo sobre isso, porque eu acredito que os irmãos, por se tratarem de igrejas bíblicas, já sabem onde eu quero chegar. A ideia aqui não é defender uma ideia machista, mas é defender uma ideia teocêntrica. Ou seja, é uma ideia onde Deus nos deixou. Veio de Deus. Deus cria o homem. Deus é chamado de Pai. Pode ver que essas mesmas teorias querem colocar na figura de Deus a ideia de um Deus neutro. Eu não sei se você já ouviu falar, dando a ideia de que Deus é homem e mulher. Eu diria que isso fere o caráter de Deus. Por que fere? Porque Deus, se ele tivesse isso como um propósito desde o início da criação, ele teria revelado isso. E não teria nenhum problema. E se Deus fez questão de ser conhecido a primeira pessoa da Trindade como Pai, é porque ele teve um propósito sobre isso. Então nós consideramos que a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria dos homens, mesmo com toda polêmica e correntes novas, ideológicas e que desconstroem a ideia da família, etc. e tal. Então, a gente não vai gastar muito tempo sobre isso, porque o foco não é esse, mas o autor ele já faz uma menção logo de cara, dizendo é doutrina do homem, por quê? Porque o homem representa a humanidade. Dentro do homem entendemos a humanidade e entendemos a mulher, entendemos os filhos de uma forma clara como Deus fez. Tudo bem? Nenhum problema até aí? Tudo jóia? Se alguém tiver alguma dúvida, sinalizem, perguntem, eu abro o link. Não? Perfeito? Tudo jóia, Tudo pastor. bem? Jóia. Tudo ótimo. Tá bom. Continuando então aqui. Gil, quiser continuar a leitura, por gentileza. Pode continuar, Gil. Porque o homem foi criado. Parte 1. Deus não precisava criar o homem, mas nos criou para a sua própria glória. Deus nos criou para a sua própria glória. Na análise da independência divina, observamos que Deus se refere aos seus filhos e filhas das extremidades da terra como aqueles que criei para a minha glória. Aí tem um texto, né, Isaías 43, versículo 7, tem uma outra referência, Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 12, e aí vamos ler. Portanto, devemos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esse fato garante a relevância da nossa vida, percebendo que Deus não precisava nos criar e que não precisava de nós para nada. Poderíamos concluir que a nossa vida não tem a menor importância, mas as Escrituras nos dizem que fomos criados para glorificar a Deus, indicando que somos importantes para o próprio Deus. Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, na semana passada no slide, tinha aquelas perguntas, né? E por que o homem foi criado? E a resposta era para o louvor da sua glória. Que interessante, irmãos, olha só. Geralmente nós ouvimos essas expressões, nós existimos para a glória de Deus, parece serem jargões, né? Jargões nossos. Mas na realidade não é jargão.
O ser humano foi criado para glorificar a Deus e exaltar a Deus e engrandecer a Deus. Então, olha só que fantástico, os textos bíblicos que acabamos de ler demonstram isso lá em Isaías, em Efésios, que Deus nos cria para a glória dele. O ser humano só tem sentido de ser e existir em Deus e o glorificando. Eu me lembro de um diálogo de uma missionária com uma pessoa não crente, e enquanto a missionária pregava para esse não crente, o não crente perguntou assim: mas aonde é o inferno? Aí a missionária pensou, e aí ele perguntou: mas existe de fato o inferno? E aí ela disse assim: olha, o inferno existe, mas eu poderia dizer que o inferno, em primeiro lugar, está no coração de todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Em primeiro lugar, é o primeiro estágio dele, que é um estágio de vazio absoluto, de uma vida onde qualquer coisa que não seja Deus está no centro. Essa pessoa, por mais que ela diga que não, ela vive pseudos infernos. Por quê? Porque ela não encontrou a razão da sua existência. Por quê? Porque o ser humano só encontrará sentido em Deus e em mais ninguém. A gente sabe disso, né? Então, esse texto aqui mostra claramente que sem Deus nós não somos nada, e o que nós lemos no texto também é fantástico, porque, de fato, nós, sem Deus, continuamos sendo nada. Deus, sem nós, continua sendo tudo. Ele não precisaria de nós. Então, aqui mostra o quanto o ser humano necessita, precisa e é desesperado por Deus. Né? Opa, alguém mexeu aqui? Colocaram aqui alguma... mudaram a tela aqui? Alguém mudou, irmãos? Por gentileza, quem foi que... Alguém deve ter mexido em alguma coisa? Deixa aqui no modo exibição de grade, porque agora você vê que a gente deu um passeio. Parece que a gente foi lá para... Eu nem conhecia essa figura aqui, hein? Parece que a gente foi lá para uma... Olha, foi para uma selva, né? Foi para um... Foi interessante. É o Eu não Éden. conheço. Eu me senti agora indo lá para a época dos Incas, Astecas, Maia, não sei. Ou uma situação mais... Né? É gostoso, mas ficou diferente. Aí perde o foco. Até eu perdi o foco. Vou voltar aqui para o modo em grade, tá bom, gente? Joia. Então, o que acontece, irmãos? Deus não precisaria de nós. Ele continua sendo Deus, no texto que acabamos de ler. Então, quando a gente está estudando aqui a doutrina do homem, a gente vê o seguinte: nós nos tornamos só mais dependentes dele, e sem ele a gente não é nada. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Felipe, seja bem-vindo, filhote. Bem, pastor. Paz, irmãos. Joia. Paz, Felipe. Joia, pastor. Vamos lá, então. Vamos lá aqui. Gil, continua lendo para nós. Qual o nosso propósito de vida? Qual o nosso propósito de vida? O fato de Deus... Pronto. O fato de Deus nos ter criado para a sua própria glória determina a resposta correta à pergunta: qual o nosso propósito na vida? Nosso propósito deve se cumprir na meta para que Deus nos criou, glorificá-lo. Quando falamos com respeito ao próprio Deus, eis aí um bom resumo ao nosso propósito. Mas quando pensamos nos nossos próprios interesses, fazemos a feliz descoberta que devemos nos alegrar em Deus e encontrar prazer no nosso relacionamento com Ele. Diz Jesus: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Davi diz a Deus: na tua presença há plenitude de alegria,
Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos, isso. Acho que é Salmos 16, 11, se eu não me engano, a É referência. isso mesmo. Então, irmãos, que maravilha, né? A nossa meta é glorificá-lo sempre com todo o nosso ser e com todos os nossos dons e talentos. Sem essa clareza e sem esse propósito, nós estamos tateando no escuro. Esses dias eu estava ouvindo um pastor pregar, agora nessa fase da pandemia, eu tenho me deleitado muito, conhecendo muita gente boa, muitos homens de Deus, muitas pessoas maravilhosas, desde pentecostais. Eu gosto muito de ouvir aquela Camila Barros, ou é uma missionária que prega demais. Tem fogo puro, mas com uma profundidade linda. Mas eu também amo ouvir pastores, por exemplo, tradicionais, como, por exemplo, nosso querido pastor, reverendo Augusto Nicodemos. Durante esses dias eu fico passeando, eu fico me alimentando, aprendendo com tanta gente boa no nosso Brasil todo. Tem muita gente boa. E por que eu estou falando isso com os irmãos? Eu estava ouvindo um pastor do Rio que estava pregando sobre uma vida dependente. E ele tem uma igreja na Barra da Tijuca. E por que ele estava falando sobre isso? Eu deduzi automaticamente, é claro, que no meio da comunidade dele, das igrejas que ele pastoreia, a independência estava aflorando. Então ele começou a pregar sobre uma vida de dependência. A quem? A Deus. E eu achei fantástica a maneira que ele foi alinhando, porque quando nós entendemos que a nossa vida só tem sentido no noivo, a gente se torna dependente dele. E quando mais claro é a nossa visão e o nosso amor, mais a gente se entrega aos projetos do noivo, que invariavelmente é servindo a sua noiva. Pode ver que todo esse processo é um processo de dependência. É claro que no que se diz respeito a Deus, nós somos dependentes. E que no que se diz respeito ao irmão, nós somos interdependentes. Mas hoje nós estaremos trabalhando sobre a questão da clareza de papéis, porque hoje é uma confusão generalizada, muitas vezes mesmo no meio do povo de Deus. Então é importante que a gente sempre se lembre e saiba de que Deus, ele deseja sim, sempre que nós tenhamos uma vida de muita dependência a ele, porque quando nós temos essa vida de dependência a ele, nós entendemos melhor o projeto que Deus tem para cada um de nós. E a nossa vida está em se deleitar no Senhor e alegrar o noivo, sabendo que somos noiva deles. Propósito nosso é realmente viver diante do noivo, servindo ao noivo e trabalhando para a noiva. Beleza? Alguma dúvida? Joia? Então, continuando aqui a leitura do texto, vamos lá. Gil, tenha bondade, meu irmão. O homem, a imagem de Deus. O significado de imagem de Deus. De todas as criaturas que Deus fez, só de uma delas, o homem. Perdão, eu vou iniciar novamente. De todas as criaturas que Deus fez, só de uma delas, o homem, disse ter sido feita à imagem de Deus. O que isso significa? Podemos usar a seguinte definição: o fato de ser o homem à imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Até aí, Gil. Olha que interessante. O homem, na realidade, quando entendemos, ele é um ser proto-divino. Vou explicar melhor. Ele tem características, como na semana passada eu disse,
do divino. Não por mérito nosso ou por autossuficiência nossa, né? Mas porque Deus nos cria dessa forma. Ele nos faz como criaturas dele para um propósito especial. Nós representamos a ele na criação. Olha que coisa grandiosa. Nós somos semelhantes a ele, né? O fato do homem ser a imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Nós temos a semelhança, e onde entra a doutrina do Imago Dei. Nós representamos Deus na criação. Pensem assim. O pai cria o filho, e aquele filho cresce, amadurece, e agora o pai vai fazer uma grande viagem e pega a chave da fazenda e de toda herança e fala: filho, cuida. O pai está indo para um outro lugar e agora tudo aqui está ao seu cuidado. Pode me representar. Foi isso que Deus nos fez quando ele criou o ser humano no planeta. Ele cria o ser humano no planeta, ele coloca a imagem e a semelhança dele nesse ser humano e ele diz: olha, filho, agora cuide desse planeta. Sabendo que esse planeta ele tem um viés humano e espiritual, a autoridade é sua, em todas as dimensões. Eu acredito, irmãos, que quando, por exemplo, né? Isso é um pensamento meu, tá? Pensamento meu. Aonde nós estaremos reinando com Deus na eternidade? A gente não sabe, a gente sabe que é no céu. Mas quando a gente começa a imaginar um pouquinho do que é a vida eterna, e quando a gente faz um paralelo hoje com o universo que existe, só o sistema solar, ou só a nossa galáxia, que já é imensa, eu imagino que a vida eterna vai ser uma expansão aonde nós iremos governar com Deus nas galáxias. Não me pergunte como, não sei te dizer como, é uma especulação minha. Não estou dizendo que isso está na Bíblia, mas eu estou dizendo o seguinte: o céu é um lugar maravilhoso, ele é espiritual. Mas um dia, quando Deus concluir todo o ciclo dele nesse planeta, a Bíblia fala que o nosso planeta será renovado pelo fogo, diz Pedro. E nascerão novos céus e nova terra. Então vai ser como se um portal da espiritualidade se abrisse. Eu quero acreditar, irmãos, que hoje nós olhamos de forma humana para as galáxias e vemos apenas a parte física. Mas existe uma parte espiritual unida à física, mas os nossos olhos em pecado não nos faz enxergar. Pensem nisso. Jesus subiu e foi elevado aos céus. Por que nenhum ser humano consegue captar Jesus por um binóculo? Porque esse lugar que Jesus foi é muito mais do que uma estratosfera. É uma dimensão espiritual. Mas ele está no lugar onde o Pai reina, onde há arcanjos, anjos e querubins. Então, só fazendo um comentário aqui, é uma especulação minha. Percebam, quando se trata de algo que é nosso, nós dizemos eu acho, nós achamos. Quando a Bíblia afirma, a gente afirma. Estão entendendo? Por que eu estou falando tudo isso, né? O ser humano, quando foi criado ali no Éden, quando Deus deu a ele essa autoridade, havia essa união espiritual e física. Pode ver que antes do pecado, havia duas árvores no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. No momento da queda, um anjo com uma espada impede Adão e Eva de pegarem da árvore da vida. Pode ver que houve uma ruptura, uma separação. E depois, parece que essa ruptura e essa separação se intensificou. E é como se aquela parte espiritual fosse retirada de Adão e Eva e começa a história nossa dos homens. Pode ver que há uma conexão nossa com o Eterno no momento da conversão. Então eu quero acreditar, irmãos, que o melhor, e aqui não é jargão não, está por vir, porque o que Deus fez é extraordinário. E se ele fez um mundo eterno para a gente governar, e se governar com ele aqui já é fantástico, imagina a vida vindoura, entendeu? Então, pastor, como vai ser tudo isso? Eu não sei. Aí aqui a gente dá asas para a imaginação, para a especulação,
Mas eu acredito o seguinte, tem tantas galáxias aí, filho. Então, será que está ali por acaso? Será que... Eu não creio. Eu creio que tem plano de Deus aí para a gente lá. Como vai ser, pastor? Eu não sei. Tá bom? Só um comentário para mostrar a grandiosidade do que é ser semelhante a Deus. Tá bom? Joia? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Meus desvaneios assustaram os alunos? Pode Não, falar. não, pastor. Não, pastor. Tranquilo. Tranquilo. Ainda mais se a gente entrar na área de física quântica, aí que a gente fica meio maluco mesmo. Pois é, Felipe, exatamente. Você pode ver a questão da física quântica, né? Que foge à ideia do tempo, e hoje a gente já vê a física quântica é uma gota da eternidade, né? Justamente. Então eu dei asas aqui, eu sei que vocês estão imaginando George Lucas, Star Wars, Star Trek, é mais ou menos aquilo, só que no poder de Deus, na unção do Espírito, não vai ter demônio, bicho feio, é só glória, anjo, não sei o que vai ser, meu irmão, mas eu sei de uma coisa, vai ser maravilhoso, eu sei disso, né? Então, Paulo continuando falava do aqui... terceiro céu, né, pastor? Hã? Paulo citava o Pastor, terceiro céu, né? Sim, para ele viu coisas inefáveis, né? Que não conseguiu explicar. Então eu quero acreditar que um dia tudo isso vai se tornar real. Quem falou? Fala ali. ô pastor Ai, queria compartilhar aqui Romanos 8:18, que diz assim, acho que cabe o que o pastor falou. Diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Exatamente. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado. Irmão, imagina o que vai ser aquilo lá. É inexplicável, só de imaginar a glória vindoura. É por isso que eu acredito que quando Paulo lá em Filipenses diz, né, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Ora, eu não sei o que desejo, se é estar com Cristo ou se estar entre vocês. É porque ele viu o terceiro céu e ele viu que lá é melhor, mas ele queria levar o maior número de gente para lá. Então, ele ficava dividido entre essas grandezas de ser instrumento de Deus e de viver lá. Por isso, né, irmãos, que eu fiz questão de citar, porque a gente vê o quanto está sendo prejudicado a doutrina cristã hoje, ou melhor, a igreja, com a ausência de mensagens falando do céu, né? Pode ver, as maiores igrejas hoje pregam muito prosperidade e elas fazem com que a vida divina e vindoura se apequene, porque o que importa é conquistar nessa terra, é ser rei nessa terra, e na realidade, a mensagem de Deus lá em Hebreus diz que aqueles grandes homens de Deus viveram uma vida pela qual esse mundo não era digno deles, ou seja, esse mundo não é digno da gente, comparando as grandezas do porvir, né? Então, a gente tem que construir sim um mundo, temos que realmente expandir o reino, mas nós somos o que a Bíblia chama de peregrinos dessa terra. Somos embaixadores dos céus. Quando a gente começa a ter isso bem latente na nossa alma, nossa mensagem fica mais poderosa, falamos mais sobre a eternidade, desafiamos mais as pessoas a terem uma vida de dependência a Deus e de abnegação, porque só verdadeiramente cristãos, totalmente entregues e comprometidos à causa, conseguem entender isso. Vamos lá, irmãos. Aqui, deixa eu falar uma coisa que está na página 364 do livro. O nosso querido irmão Gruden, no parágrafo, logo depois, né, ele comenta: o homem é a imagem de Deus. Vem o significado de imagem de Deus. Aí vem o outro parágrafo. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, em Gênesis 1:26, isso significa que ele pretende fazer uma criatura semelhante a si. As palavras hebraicas que exprimem imagem, selem, e semelhança, demut, se referem a algo similar, mas não idêntico. A coisa que representa ou que é uma imagem.
A palavra imagem também pode ser usada para exprimir algo que representa outra coisa, né? Nós representamos, somos semelhantes, somos a imagem. No próximo parágrafo do livro diz assim: os teólogos gastam muito tempo tentando especificar uma característica do homem, ou bem poucas delas, em que se vê primordialmente a imagem de Deus. E aqui, no livro do Gruden, tem a letrinha 8. Essa letra 8 remete à ideia lá do comentário da página, das notas da página 372. Eu gostei muito da nota. Você vê, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa aqui para os irmãos que estão iniciando o estudo teológico, né? Não quero colocar medo. Hoje o Ari, gostei muito da foto lá de WhatsApp, viu, Ari? Que você publicou, né, lá na classe, que ele falou: meu Deus, pastor Rai, agora a gente vai começar a estudar muita coisa, tal, e não sei o quê. Não, calma, Ari, não tenha medo, não, você chega lá, tal. E aí ele publicou essa imagem aqui, né? Eu gostei bastante. Olha só que legal essa imagem, né? Estou indo estudar, né? Eu achei muito legal, né, Ari? Mas a gente sabe, irmãos, que na realidade o principal, né, da nossa vida não é termos muitos livros, é entendermos os poucos que temos. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, né? Faça uma leitura no tempo de vocês. Eu, por exemplo, irmãos, nos meus dias de aluno, eu tinha que ler muito rápido, porque nos meus dias era algo assim. Como eu fazia o bacharel, o professor dava, por exemplo, esse livro e falava: esse é o livro para vocês lerem durante a minha matéria. E eu tinha que ler. E aí eles pediam para declarar a leitura. E eu falava: meu Deus. E aí eu lia. Pra vocês terem uma ideia, e eu não me envergonho de dizer isso, eu sei que está sendo gravado. Eu me arrependo, mas eu era muito novo e eu não tive essa maturidade. Por isso que eu estou passando para vocês. Muitos livros meus eu colocava assim, depois que eu lia ele. Li. Na primeira capa. Era tanto livro, irmãos, que eu tinha que ler. Por exemplo, numa matéria como essa, eu tinha que ler quase 1000 páginas. Uma matéria. Eu falava: pelo amor de Deus. Então, como que eu retinha essas leituras? Eu não tinha como reter, porque o meu perfil não é um perfil de leitura dinâmica. Como que eu aprendi isso? É simples. Porque eu colocava lá, li. Eu lia mesmo. Se você falar para mim que eu lia, mas o que eu absorvia? Praticamente nada. Porque a minha maneira de ler é uma maneira dialogando com o autor. Eu preciso ler conversando. Então, quando eu saí do seminário e eu fui um dia trazer o pastor Enéas Tonini para pregar na nossa igreja, eu tinha pouco tempo de igreja, eu não sei se eu já era pastor naqueles dias, ou se eu já tinha sido ordenado fazia 1 ano. E aí eu cheguei para o pastor Enéas, né, fui buscar ele lá em Perdizes, e eu falei: pastor Enéas, o senhor lê quantos livros por mês? E ele disse: não, Raimundo, eu leio devagar. Aí meu mestre, meu grande professor, lê devagar. Pastor, mas como assim? E ali ele disse: não, Raimundo, esse mês, por exemplo, eu li 2 livros. Eu leio devagar, Raimundo. E aí eu fiquei olhando assim para ele e pensei: ai, pastor, o senhor não me falou isso lá atrás, nos dias de seminário. E, né, aí eu pensei comigo, né? Não, eu já sei, eu só lerei dando o ritmo do meu conhecimento. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque cada um tem uma leitura, tem irmãos que têm leitura dinâmica e assemelham. Eu não sou assim. Eu preciso dialogar com o autor, conversar com o autor, rabiscar com o livro. Aí, quando eu faço isso, toda essa leitura é absorvida, ou pelo menos a maioria, e eu lembro a ideia. Então, por que eu estou falando isso? Quando você for ler o livro e você ver uma nota, vai lá na nota. Porque quando eu estudei esse livro para dar aula para as turmas passadas,
Eu amei essa definição que o Gruden disse, que muitos teólogos ficam tentando explicar características específicas do que seria essa semelhança com Deus, ou de tirar essas características, e aí ele pôs uma nota aqui que é na página 8, ou melhor, na página 372, o item 8. E olha só o que ele diz, eu vou ler para vocês. Uma breve investigação das várias opiniões se encontram em D.J. Kleins, na imagem de Deus no homem. Também ele faz uma citação de Millard Erickson, né? Cristianismo e Teologia. Também dá um proveitoso resumo das 3 principais ideias concebidas ao longo da história da Igreja a respeito da imagem de Deus no homem. Primeiro, olha só que interessante, a concepção substantiva que identifica uma qualidade específica do homem como a razão ou a espiritualidade, como a imagem de Deus. Lutero, Calvino e muitos autores antigos da Igreja. Então aqui é uma ideia de que é uma concepção substantiva, aonde tanto a razão ou a espiritualidade é o que nos une à imagem e semelhança de Deus. Por que é importante vocês saberem disso? Porque vão chegar para os irmãos, alunos que estão fazendo universidade, por exemplo, filosofia, e de repente eles vão falar, o que é a imagem e semelhança de Deus? Não é a razão do homem? Não é a espiritualidade? Aí vocês vão poder dialogar. Então a primeira coisa é essa. A segunda concepção é concepções relacionadas que sustentavam que a imagem de Deus tinha a ver com as nossas relações interpessoais. Ou seja, nós somos seres comunitários, que dependemos de Deus e do próximo. Então, para algum grupo de teólogo, a ideia da imagem e semelhança tem a ver com essas relações interpessoais. E aí ele continua dizendo que quem pensava assim era Emil Brunner, também Karl Barth, que via a imagem de Deus especificamente no fato de termos sido criados homem e mulher, ou seja, nós somos seres diferentes dos anjos. Temos essa semelhança de viver de uma forma interpessoal. Nós precisamos do outro. Pode ver, a relação homem e mulher, ela é uma relação vital. Como assim, pastor? Sem homem e mulher não tem novos filhos. Por exemplo, quem escolhe viver uma vida de celibato, imaginem que o ser humano agora, do mundo todo, opinasse pela vida celibatária, sem sexo. Acabava a humanidade. 100 anos não tinha mais humanidade. Entenderam? Diminuiria radicalmente. Porque a relação homem e mulher, ela necessariamente, essa interdependência gera em nós o que? Vida. Então, para esses pensadores, a imagem e semelhança de Deus tem a ver com essa relação interpessoal. E olha que interessante quando a gente pensa assim. A Trindade, ela é interpessoal. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi com o pastor Ariovaldo Ramos. Ele fala que Deus é família, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vive em família. Deus vive em comunidade. Nós, seres humanos, dependemos da ideia da família. Nós, sem famílias, não somos nada, né? Pode ver. A nossa melhora na vida se dá no aspecto social. Nenhum ser humano melhora sozinho. Nós só melhoramos quando temos o auxílio da família. Pode ver. Se chegamos até aqui é porque houve pessoas na nossa família ou no nosso grupo social que nos ajudou em todas as áreas. Pode ver agora a vacina da pandemia. Cientistas estão trabalhando para resolver esse problema. O ser humano só evolui nessa relação interpessoal. Então, para alguns teólogos, a imagem e semelhança de Deus tem a ver com essa relação interpessoal. E o terceiro ponto, que é a concepção funcional, que sustenta que a imagem de Deus tem a ver com uma função que executamos, geralmente o exercício do domínio sobre a criação, visão sociniana, que é também defendida por alguns autores modernos, como Norman Snight e Leonardo Verduin. Seria assim,
para eles, o que representa a imagem e semelhança de Deus? Essa questão do domínio, essa questão da concepção funcional, onde nós dominamos sobre os seres. Pense, mesmo com todo o pecado que atingiu o ser humano, aonde chegamos, irmãos? Estamos tendo uma aula aqui, fruto da própria engenhosidade humana. Estamos esbarrando num mistério praticamente que as Escrituras narravam, que havia uma conexão espiritual entre a igreja. A gente não sente uma conexão espiritual entre os irmãos? Sente ou não sente? A gente não é ligado? O irmão está lá na África pregando o evangelho, Deus toca no nosso coração, a gente começa a orar agora, depois ele fala, olha, eu estava passando uma tribulação tal dia, e aí você fala, irmão, eu orei por você, não é uma conexão espiritual? O que eu acredito, irmãos, toda a vida espiritual, ela existe, e Deus, por meio da ciência, por meio da tecnologia, olha só, Deus só abre portas para a gente enxergar um pouco a vida espiritual. Isso que a gente está fazendo agora de interagir em tempo real, uns com os outros, mesmo distante, é quase como se fosse um mergulhar numa espiritualidade. Me entendam? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Toda a ciência, vou explicar, vocês vão compreender agora. Deus cria todas as coisas. Deus é o criador de tudo. Logo, o mundo físico é a criação de Deus. E a ciência é a filhinha mais nova de Deus. Estão entendendo? A ciência, ela glorifica a Deus. O homem mundano que desconsidera Deus, ele quer negar a existência de Deus. Mas o homem que é um cristão, que é um cientista, ele desfruta de uma descoberta científica e ele diz, em outras palavras, Deus existe, Deus é real. Por quê? Porque em cada descoberta científica é como se fosse, por exemplo, uma permissão de nós adentrarmos no mundo espiritual. Vou dar um exemplo para vocês nunca mais vão esquecer. Quando a Bíblia fala que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Quando a gente vai avaliar cientificamente aquilo, Jesus foi o primeiro clone da história da humanidade, irmãos. Estão entendendo? Pelo poder de Deus. Não precisou de laboratório. Aquilo ali, o que aconteceu, pelo poder de Deus, pode ver que, é claro, é pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Não precisou da fecundação de um homem e de uma mulher. Mas é como se Deus colocasse, pelo poder do Espírito, Jesus no ventre de Maria. Foi isso que aconteceu. O que é um clone hoje? Não é um método científico que o ser humano vai lá, pega o Felipe é biólogo, pode até explicar melhor, pega parte do ser humano, coloca dentro do outro e ali nasce um bebê. Notem, quanto mais crermos em Deus, mais descoberta científica faremos. Vou deixar vocês de cabelinho arrepiado e o Ari, como eu, de careca arrepiada. Olha só, a Bíblia não fala lá que Jesus ele passou pelas paredes? Quando ele tinha ressuscitado, os apóstolos estavam trancafiados. Jesus foi até os que iam para aqueles que estavam indo, os dois homens que Jesus se aparece para eles, enquanto eles saíam de Jerusalém, e ali Jesus compartilha com eles, e de repente Jesus fala com eles, e quando Jesus faz a ceia, eles entendem que é Jesus, e Jesus não desaparece, não foi isso? Né? De Emaús, os discípulos de Emaús. Filipe, o evangelista, de repente não foi arrebatado e foi levado para outro lugar pelo poder de Deus, não é isso? Vamos traduzir o arrebatamento de duas formas aqui. É quase como se fosse o deslocamento atemporal, não é isso? Filipe estava no lugar, quando ele foi, estava lá com o eunuco. De repente saiu de lá. Não é assim? Elias está aqui, de repente vem o rei do... Onde está Elias? Subiu e de repente, por que não caiu? É um deslocamento. O arrebatamento, essa questão, eu não duvido, daqui a uns tempos, a ciência descobrir um método de locomoção. Estou aqui, eu vou para a casa do Ari. Eu aperto um botãozinho, sabe que nem os Jacksons lá? Tum, aparece lá. Isso daí não é nenhuma novidade. A Bíblia já falava disso. Está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Quando eu enxergo a Bíblia como palavra de Deus, até as descobertas científicas se potencializam.
porque tudo é criação de Deus, entendeu? Então, eu quero acreditar que tudo isso são as faculdades da imagem e semelhança de Deus que Deus deu de presente para o homem. Quando eu glorifico a Deus, eu só digo para Deus, Senhor, obrigado por entender melhor a tua criação. Hoje, na medicina, o que o homem faz com as vacinas, ele só está compreendendo melhor a criação de Deus. Entendeu? A teoria, por exemplo, do Big Bang, de que houve uma explosão e tal, que a gente nota naquela teoria o quê? Nota a criação. O que os cientistas estão dizendo ali? Não, possivelmente o Criador Supremo criou tudo. E é fantástico, e é maravilhoso. Entenderam, irmãos? Se qualquer dúvida, eu tiro depois para vocês, tá bom? Tudo bem? Falei tudo isso por causa de uma nota, você viu? Como a aula vai? Vamos voltar agora para o livro. Alguma pergunta, irmãos? Pergunta? Dúvida? Pergunta, dúvida? Podem perguntar. Bom, então vamos prosseguir a leitura aqui. Queda, leia para nós, Gil. A queda. A imagem de Deus distorce, mas não se perde. Podemos nos perguntar se é possível conhecer que o homem, mesmo depois de pecar, ainda é como Deus. Essa pergunta é respondida ainda no início de Gênesis, onde Deus dá a Noé a autoridade de estabelecer a pena de morte para o homicídio logo depois da enchente. Deus diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis 9, versículo 6. Mesmo sendo os homens pecadores, ainda resta neles bastante semelhança a Deus, tanto que, ao assassinar outra pessoa, derramar o sangue é uma expressão do Antigo Testamento que significa tirar a vida humana. É atacar a parte da criação que mais se parece com Deus e revela uma tentativa ou desejo, se isso fosse possível ao homem, de atacar o próprio Deus. Olha que forte essa expressão, não? Por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus e o homem não tem esse direito. O único direito é o Criador do homem. Olha o que o Gruden diz aqui na página 365. O fato de ser o homem a imagem de Deus significa que o homem é como Deus nos seguintes aspectos: capacidade intelectual, pureza moral, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade, capacidade de tomar decisões éticas e imortalidade, ou alguma declaração equivalente. Mas jamais de poder fazer o que somente Deus pode fazer, porque somente Deus tem esse poder sobre todos nós. Continuando aqui, irmãos, a nossa leitura. A redenção em Cristo, a recuperação gradual da imagem de Deus. Assim como a queda desfigurou, aniquilou, alterou a imagem, mas o homem não perde. Guarde essa máxima, irmãos, guarde isso. Os dons de Deus são irrevogáveis. O que Deus dá, ele não toma. Se Deus deu um dom de profecia, ele não toma. Se Deus deu o dom de cura, ele não toma. Se Deus deu o dom da vida, ele não toma, mas ele tira a vida quando cumpre todo o seu propósito. Os dons que Deus dá é irrevogável. E quando Deus deu a nós essa graça de sermos criados à sua imagem, à sua semelhança, é irrevogável. Deus não tira, mesmo com o pior dos pecadores no planeta. Entendeu? E, assim como o pecado altera essa imagem, macula essa imagem, mas jamais retira totalmente, e é por isso que a gente entende um pouco aqui a fúria de Satanás sobre nós. Por quê? Porque na fúria dele é de fato nos desfigurar ao ponto da imagem que está em nós, que é a imagem de Deus, ser transfigurada na imagem de Satanás.
Por isso que o diabo tenta nos levar para o inferno e tenta desfigurar o ser humano. E ele somente, entre aspas, conseguirá se o ser humano permitir com que o diabo seja o seu mentor. Pode ver que o diabo só se apodera de quem, em primeiro lugar, ele, no caso, recebe a autorização. O diabo não se apodera de quem não é dado a autorização. Pode ver que o diabo, mesmo de um ateu, para ele entrar naquela vida, mesmo que as ideias humanas daquele homem sejam anti-Deus, o diabo, para se aflorar de uma forma mais plena, tem que ser convidado, porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Então agora a gente vai ler aqui o tópico que fala que a queda, a imagem de Deus se distorce, mas não se perde, né? Então, a gente vê isso em vários textos bíblicos, né? Tiago 3,9, por exemplo, mostra algo sobre isso. Alguém pode abrir para nós em Tiago 3,9? Posso ler, pastor? Por favor. Tiago 3,9. Eu estou lendo na NVI, tá? Ótimo. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ou seja, nós somos feitos semelhanças de Deus. Então, pode ver que mesmo o texto aqui do pastor Tiago falando que com a língua nós adoramos a Deus, mas com a língua também maculamos o irmão por causa do pecado, porque fomos feitos semelhança de Deus. O pecado, ele distorce a nossa imagem e semelhança, mas ele não retira totalmente, tá bom? Atendemos outros textos bíblicos, como Eclesiastes 7:29, que diz: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, etc. e tal. E agora vamos ler a parte do livro, do slide, ou melhor, do resumo, que fala sobre a recuperação gradual, porque assim como o pecado ele entra no ser humano e ele distorce, ele macula, e notem, irmãos, mesmo que a gente esteja em pecado, essa imagem e semelhança ela só vai piorando com o nosso consentimento pro pecado, não é? Pode ver, irmãos, a gente só melhora no pecado se a gente quer. A gente só se torna um pecador mais contumaz se a gente dá espaço. Se a gente não dá, a gente não... Irmãos, essa ideia, eu estava andando na rua e de repente fui parar lá na zona de prostituição. Não, não é assim. Eu estava andando na rua e de repente eu fui parar lá na biqueira de droga. Não, não é assim. É todo um processo de queda. A gente começa a se enamorar de coisas erradas, começa a viver uma vida de pequenos vícios. Aí quando vai ver, ninguém vira um assassino do dia para a noite porque eu peguei um revólver e matei 10. Você começa a enamorar o crime. Não é assim? O pecado e essa desfiguração para o mal, ela é gradativa. Mas pode ver que mesmo que o ser humano esteja sem Deus, ele só piora por permissão dele próprio. Tá bom? Então vamos ler agora a parte. Antes de lermos, eu vou encerrar essa transmissão que está dando horário e vou continuar aqui a aula, tá bom? Só vou parar essa transmissão e já, logo na sequência, não precisa desligar não, a gente volta. Só um minutinho.